Boa noite a todos. Vamos ficar em pé e vamos abrir nossas Bíblias para Apocalipse capítulo 3, o versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vamos orar. Obrigado, Senhor. É um prazer para mim pregar a Tua palavra. E eu creio somente e tão somente, meu Deus, na ação poderosa do Teu livro. Tua palavra faz milagres. Tua palavra espanta o mal. Tua palavra expulsa o espírito do anticristo. Tua palavra arranca todas as maldades encobertas dos falsos mestres. Tua palavra chama pecadores da morte para a vida. Então, crendo nela é que eu vou pregar. Eu peço que todos aqui e quantos vão me ouvir, Brasil afora, que possam também com prazer receber Tua palavra, e haja alegria, haja temor, e o nome do Senhor glorificado, em nome de Cristo, amém. Podeis assentar. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu já preguei tanto nesta passagem aqui, eu acho que eu tenho umas 4 mensagens nesse capítulo, diferentes uma das outras, mas o texto é muito rico, irmãos. O Senhor aqui, nesta parte, Ele está falando com a igreja de Laodiceia, e agora eu quero analisar com vocês. Eu espero que a minha igreja saiba quem é a igreja Laodiceia. Talvez haja opiniões diferentes quanto à igreja Laodiceia para muitos. Alguns pensam que esta igreja representa aquele grupo de crentes fracos. Eu não creio assim. Pela maneira como Jesus aborda esta igreja, como Ele chega e fala com a igreja Laodiceia, mostra que aquela igreja é exatamente a igreja de pessoas que nunca foram salvas. Nunca. Então, queridos irmãos, examinemos a profundidade do assunto aqui. Nós temos necessidade de avaliar em nossas próprias vidas. Nós não queremos dizer, olha, fulano de tal não é crente. Eu quero que cada um de nós aqui examine perguntando, será que eu sou um crente? É isso que importa. Nós devemos pegar a palavra, voltá-la para nós e examinar nossa fé. Tá? Porque se nós criticarmos a nós mesmos, queridos irmãos, julgarmos a nós mesmos, nós temos um padrão de amor no nosso coração, um padrão de misericórdia, se nós julgarmos a nós mesmos. Mas é importante também saber o que a Bíblia diz. Vamos julgar o que está acontecendo hoje. Primeiramente, consideremos à luz da Bíblia o que representa a igreja de Laodiceia. Talvez vocês já saibam, mas eu vou repetir. Claramente, nós vemos no texto aqui, que a igreja de Laodiceia é a igreja apóstata dos últimos dias. E a palavra apóstata deve ser bem entendida nas suas mentes. Significa desviada da verdade, que não é a verdade. Parece ser, mas não é. Se vocês olharem a igreja anterior, a igreja de Filadélfia, ela sim,
Ela é a igreja que vai ser arrebatada. É a igreja do Senhor que vai para o céu. Mas Filadélfia não. E os irmãos podem examinar o seguinte: a religião Laodiceia, ela significa aquilo que o povo quer. Aquela igreja ali tem aquilo que eu gosto de ouvir, então vou para lá. Tem aquele pastor que eu gosto dele, porque ele sempre prega o que eu gosto de ouvir, então aquela igreja. É a doutrina que o povo gosta. Todo mundo gosta da doutrina de Laodiceia. Todo mundo gosta. É a mensagem que agrada o coração da multidão. Todo mundo gosta daquela mensagem. E está cheio disso hoje, irmãos. Você vai na televisão, o povo está sendo levado pelos encantos diabólicos de falsos mestres, que ludibria o povo, faz o povo dançar com os fascínios deles. Olha, queridos, Laodiceia é a igreja se sentindo confortada espiritualmente. É um povo que está sentindo em paz. Não tem nada de errado. Nós estamos com Deus. Deus está conosco. Vai com Deus, fica com Deus. Eles falam assim hoje. Essa é a igreja de Laodiceia. Meus queridos, Laodiceia tem um bem-estar não dado por Deus, não dado por Deus. É um povo assim. Olha, tudo bem? Paz do Senhor. Vai com Deus. A igreja de Laodiceia carrega consigo uma paz, mas essa paz, ela é doada pelos falsos mestres. E está cheio hoje, nossa sociedade, em todo o Brasil, está lotada de elementos que parecem ser de Deus, mas são elementos perigosos, enganadores, que querem arrancar os pecadores de ouvir a verdade. Laodiceia é o povo que parece ser de Deus, mas quando você chega e examina à luz do que está escrito, você percebe que não é. Eles fogem. Laodiceia é a caricatura do cristianismo. É o que mais vê hoje. Pessoas que parecem ser crentes, são chamadas de evangélicas, mas nunca foram crentes, coisa nenhuma. Desconhece a verdade em Cristo. Então nós vamos agora, irmãos, começar a penetrar ou compenetrarmos no texto. Vamos lá? Se vocês abrirem aí, capítulo 3, a partir do versículo 14, é aí que começa a falar com a igreja de Laodiceia. Como Jesus se apresenta? Então vocês vão perceber que dependendo da igreja, Jesus se apresenta de uma forma diferente. Quando a igreja é fiel, como a igreja de Filadélfia, olha, vocês podem perceber no versículo 7, o santo, o verdadeiro, tá? Olha as definições de Cristo aqui. Mas quando ele se apresenta para a igreja de Laodiceia, como é que ele fala? Olha o versículo 14. Estas coisas diz o Amém. Por que ele se apresenta assim?
Porque Laodiceia vive de mentira. Aceita aquilo que o povo dá. Eles creem no que os homens falam. Mas aqui o Senhor está falando, eu sou o Amém. Comigo as coisas são definidas. Não tem talvez comigo. Não. Eu sou o Amém. Coisa bem definida ali. É o que o nosso Senhor é. Então Laodiceia precisa começar a tremer. Outro detalhe, queridos irmãos. Ele se apresenta também como o Deus onisciente, que avalia tudo à luz das obras. Nós hoje, irmãos, vivemos um cristianismo assim. A pessoa diz, eu creio em Jesus. Você crê? Que bom, você é salvo. Mas Jesus não avalia a fé desse jeito. Ele pega o que você crê e avalia a luz daquilo que você faz. Olha o que ele diz, no versículo 15. Conheço as tuas obras. Isso que importa para Deus. E foi exatamente isto que Tiago falou. De você crer. Até os demônios creem. Se você falar com o diabo, ele vai mostrar que crê mais do que você. Puxa, a sua fé tem que ser provada pelas suas obras. Sua fé tem que ter mãos, tem que ter olhos, tem que ter ouvido, tem que ter perna. Ela tem que funcionar. Foi assim que Abraão creu. Foi assim que a prostituta Raabe creu. Ela expôs, ela, vamos dizer assim, exibiu a sua fé. Cadê a fé dos laodicenses? Cadê a sua fé? Prova pelas suas obras que você é, de fato, crente. Mas ele diz aqui, o quê? Vamos adiante. Ele mostra que as condições deles eram terríveis. Porque eles não se mostravam, esse é o problema de Laodiceia. Que nem eram nem amigos e nem inimigos. E é perigoso isso. Quando você está numa igreja em que as pessoas se mostram que não são inimigas de Deus, nem tampouco são amigos. É aquilo meio termo. Olha o que diz aqui. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Está vendo aqui? E que perigo é esse? Ele diz, quem dera fosses frio ou quente. Olha, queridos irmãos, se tem uma coisa que eu gosto de lidar, é com pessoas autênticas. Aquela que define as coisas, que você pode ver pela maneira dela o que ela é. Ela não esconde nada. É muito bom evangelizar uma pessoa assim. É muito bom lidar com crentes assim. Ela é o que é. Ela não engana ninguém. Laodiceia, entretanto, engana. Pelo menos tenta enganar. Eu sou crente. Mas você percebe que ela não é amiga, nem tampouco inimiga. Incrível. Vamos adiante. Mostra também, o Senhor mostra o estado espiritual daquela igreja. Diz o quê? Estou rico e abastado. Versículo 17. Estou rico e abastado. Não preciso de coisa alguma. Poxa vida. Olha que condição. Quando você vê uma pessoa que diz que é crente, a vida está boa, estou numa igreja, lá eu canto, lá eu louvo, tá? Eu tenho uma Bíblia comigo, eu vou para o céu porque aceitei Jesus. Puxa vida, anota, não precisa de ajuda, nunca pediu conselho para o pastor, nunca, não precisa dos irmãos, um ajudando o outro, não, é sempre independente, a vida dele é assim. Tá bom, tá tudo bem para mim, a vida está ótima, não tem provação. Então ele está enganado,
E o nosso Senhor diz no versículo 17: nem sabes, tu não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Não é o assunto que eu vou tratar hoje, mas notem, irmãos, o estado de orgulho espiritual, e está cheio disso hoje, de elementos assim, fazem parte de uma igreja, mas não fazem parte da igreja Filadélfia, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor chama atenção, Ele também mostra sua misericórdia, e é aqui que eu quero entrar. Veja, Ele diz, versículo 19, eu repreendo, voltando um pouquinho, irmãos, Ele mostra que não pertence a Deus. Como assim? Como eu posso definir que a igreja de Laodiceia não pertence a Deus? Olha o versículo 19, ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Está vendo aqui? Então você vê fulano de tal, ele diz, eu sou crente, sou salvo, mas nunca houve disciplina na vida dele. Não há, a vida está boa. Deus nunca puxou a orelha dele, nunca. O Senhor nunca deixou ele doente, para ele sentir o que é uma disciplina, uma varada de Deus. Ele nunca experimentou o que é andar em santidade. É assim que Deus lida com os crentes. Ele diz, eu amo o meu povo, eles são meus filhos, então eu pego um por um, tiro o meu cinto, por assim dizer, e dou uma cintada neles. Todo crente sabe disso. Nem todo dia o Senhor faz isso, e com cada crente Deus lida de uma forma diferente. É assim que Ele faz. Mas com os Laodiceia, não. A vida está boa. Olha lá o Laodiceia. Oi, paz do Senhor, tudo bem? Tudo alegria, tudo jóia. Não tem disciplina, não tem luta, não tem fé provada, não é posto no fogo para enfrentar o dia a dia. Veja, queridos irmãos, então o que ele faz por último aqui? Não, por último não, penúltimo, ele mostra sua misericórdia ao chamar-lhes ao arrependimento. Aí ele fala, olha a voz de amor e de misericórdia do Senhor, no final do versículo 19, sê pois zeloso e arrepende. E é aqui que eu inicio a mensagem. Cristo nunca deixou de pregar arrependimento, irmãos. São os pastores modernos que não fazem. Tem medo, porque ninguém vem na sua igreja. Ninguém virá. Se você chama pecadores hoje ao arrependimento, olha a sua vida pregressa, olha o que você fez, olha os seus caminhos tortuosos, olha o que você fez no passado, o que faz agora e vai fazer. É uma chamada ao arrependimento. Foi isso que Cristo sempre fez quando começou seu ministério. Foi essa mensagem dos profetas no Velho Testamento. Foi esta mensagem de João Batista. Foi esta mensagem dos apóstolos no começo da igreja, chamando o arrependimento. Deus vai mudar? Não. Ele falou com um grupo dentro da igreja. Ele falou com um grupo que estava ali tranquilão. Estava com um grupo ali dormindo sono espiritual, com a Bíblia na mão, dizendo que estão louvando a Deus, dizendo que vão para o céu. Jesus diz, sê pois zeloso e arrepende. E por fim, nesta parte que eu apenas dei a introdução, ele mostra que seu ministério agora
de salvar perdidos. Olha o versículo 20. Eis que estou à porta. É o contínuo trabalho do Senhor. O ministério dele é salvar. Eis que estou à porta e bato. Aí ele vai individualmente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, queridos irmãos, é com isso agora que eu quero trazer para vocês o que o nosso Senhor está querendo dizer e exortar aos falsos crentes. Fala, não, irmão, levanta, você precisa orar um pouquinho, não falou nada disso. Você precisa, vamos dizer, levantar no domingo de manhã e ir mais à igreja. Não. Você precisa ler um pouco mais a Bíblia. Não. Ele diz, você põe zeloso e arrepende-te. Você está numa situação miserável. Você está pior do que os não crentes lá fora. Porque você está mais enganado do que eles. Então eu creio que é preciso mostrar o quanto esta verdade deve ser conhecida. Especialmente porque a pessoa mais enganada a cair na fornalha eterna é aquela que está espiritualmente enganada. Não tem uma paz pior do que a paz que os falsos mestres dão aos corações. Por 3, 4 vezes no Velho Testamento, Deus ataca esta paz, que é dada por esses elementos aí, que você vê na televisão, e outros mais. Ela é uma paz venenosíssima, e até dentro das igrejas batistas hoje. Vamos lá. A primeira lição aqui que eu quero dar, eu vou sair um pouquinho do texto, porque eu quero falar um pouco sobre o arrependimento. O grande chamado ao arrependimento. Talvez alguns pastores me achem que eu sou, por demais, vamos dizer assim, fanático nesta mensagem. Mas se eles examinarem bem, eles vão perceber que em toda a Bíblia a palavra arrependimento aparece. Por exemplo, se você abrir em 2 Pedro, capítulo 3, ele fala ali que neste momento, por que Deus não destruiu o mundo? Por que Deus não acabou com Ribeirão Preto? Por que Deus não liquidou de uma vez por todas com o Brasil, com o mundo? Sabe por quê? Versículo 9. Ele diz que ele está salvando os eleitos dele e chamando-os ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Quando ele quis salvar você, a primeira coisa que ele fez é que ele pegou você, tirou você do ambiente, nota espiritualmente falando, do ambiente que você antes gostava, e puxou você para o lugar onde ele pôde falar com você. Lembra quando Jesus falou? Ele falou para os fariseus, sabe por quê? Porque ele tinha entrado no lugar onde só tinha samaritano, o quê? Pessoas que trabalhavam para o governo de Roma, e eles censuravam o Senhor. Ele falou, não vim buscar justos, eu não vim buscar pessoas bondosas, religiosas, eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Quando Deus quer salvar alguém, Ele pega aquela pessoa, de uma certa forma, irmãos, não é fisicamente, estou falando numa linguagem espiritual. Ele traz aquela pessoa para um ambiente onde ela fica só com Deus. É uma coisa tão íntima. Sempre foi assim. Pode ser uma coisa de um instante, mas Deus chama a pessoa ao arrependimento.
E ali ela se converte. Agora, queridos irmãos, eu digo e afirmo, ninguém pode conhecer o Deus da Bíblia rindo, pulando, saltando, gritando. Não. Há um elemento de tristeza, de solidão. Ontem eu estava lá na igreja do pastor Cleiton. Depois de pregar, eu fui conversar com um rapaz chamado Daniel. Ele contou para mim a experiência dele. Ele era um moço, sempre gostou de ler. Ele disse que odiava Deus. Odiava. Mas um dia, ele começou a ler a história de Lutero. Como Lutero era monge, fazia tudo o que a igreja católica mandava. Então, quando ele pegou sobre a conversão de Lutero, quando no versículo só, em Romanos 1, 17, Lutero com aquele versículo, o justo viverá da fé, ele se converteu. Daniel também se converteu. Olha como Deus chamou Daniel ao arrependimento. Hoje ele está estudando, se preparando para o ministério. Então, queridos irmãos, o que é arrependimento? Eu posso dizer para os irmãos que arrependimento é a tristeza vinda ao coração devido ao caminho pecaminoso pelo qual a pessoa andou. Quando a pessoa se arrepende, é como se houvesse, queridos irmãos, algo que mexesse com toda a sua estrutura. É como se ele entrasse numa máquina do tempo e ele voltasse ao tempo atrás, diz: olha a minha vida, o que foi que eu fiz? Olha como eu ofendi minha mãe, meu pai, eu ofendi amigos meus, olha a minha vida como foi. Então, tudo vem ao passado. Ele olha e fala: se Deus não tiver misericórdia de mim, o que eu farei? Quando João Batista começou a pregar, foi essa mensagem: endireitai o caminho do Senhor. Vocês puseram o caminho de Deus tortuoso. Vocês pegaram o caminho de Deus que é reto e vocês fizeram como se fosse caminho de bêbado, torto, endireita. Arrependimento é uma chamada para pôr os pés em ação. Vocês creem? Então agora é o momento. Coloque agora tudo em ordem. Olha a sua casa. Olha você, homem, como foi infiel à sua esposa. Você, mulher, não cumpriu o seu dever. A Bíblia, no arrependimento, mexe com todo o ser do homem. O que foi ele como mentiroso? Um bêbado, um infiel, um ladrão. É isso que a mensagem do arrependimento faz. Ele não vai falar de tudo o que ele fez, mas diante de Deus, ele vê tudo. E o seu coração está rasgado perante o Senhor para confessar. Em consequência, vem a confissão e a disposição de uma mudança. Em segundo lugar, é a mensagem mais dirigida aos pecadores, e eu já tratei sobre isto. Sem o arrependimento, irmãos, os homens desconhecem os horrores do pecado. Eles não vão lidar com o pecado. Não vão. Então o que os falsos mestres estão fazendo hoje? Eles pegaram o arrependimento, trancaram numa sala e não deixam ninguém saber disso. Tá? Porque ele diz: Deus está contigo, vai com Deus. Você vai para o céu. Continua vivendo em seus pecados. Eu digo para os irmãos que tem até igrejas evangélicas hoje, bem preparadas para receberem ladrões, assassinos, e todos sentindo bem. Tá? Veja bem, queridos irmãos,
sem o arrependimento, eles não terão interesse nenhum de andar uma vida reta. Quando houver a mensagem dentro da igreja, chamando todos para andarem com Deus, andarem em santidade, caminharem para o céu, eles não vão querer, não querem que mexa com a minha vida. Me deixe, eu venho para a igreja quando eu quiser. Não há compromisso com Deus. Isso é Laodiceia. Deus comunica a corações arrependidos. Então, falsos crentes, eles nem sabem o que significa arrependimento. Laodiceia era uma bateria descarregada, era um motor estragado, era um povo morno, que desconhecia a fé, porque jamais conheceram o arrependimento. Então, querido, se não houver arrependimento, tudo continua do mesmo jeito. E que o Senhor Deus me livre de pastorear uma igreja de homens e mulheres que nunca conheceram o arrependimento. Agora, eu dei para vocês, queridos irmãos, uma rápida explicação do que é arrependimento. Vamos agora para o texto lá em Apocalipse, o versículo 19. Ele diz: "Sê, pois, zeloso e arrepende." Agora, irmãos, presta atenção. Por quê? Ele não começa só com arrependimento, ele não coloca só arrependimento. Ele fala: "Sê zeloso." A palavra zelo, ou ser zeloso aqui, sabe o que significa? É impressionante. Significa cuidado, ciúmes. Igual um homem que ama a esposa, sente ciúme dela, cuida dela, protege. Lembra quando Cristo pegou um chicote e entrou no templo e começou a chicotear as pessoas, porque eles estavam vendendo coisas dentro do templo? Aquilo é zelo. E ele mesmo diz: "O zelo por tua casa me consumirá." Então esta é a ideia de um zelo em relação a si mesmo. Significa o quê? Que deve sair da indolência. Está dormindo? Acorde! A mensagem de hoje faz o povo dormir. A mensagem do Evangelho vem como se fosse um aguilhão, acordar as pessoas. Você está dormindo, olha o perigo ao seu derredor. A qualquer momento você está indo para o inferno, você vai ser jogado lá. E Deus, em sua misericórdia, está chamando você agora ao arrependimento. Queridos irmãos, a ordem aqui do Senhor, por causa do temor a Ele, o homem deve, da mesma maneira que zelamos por uma limpeza em casa. Toda semana vocês mulheres fazem limpeza na sua casa, e vocês zelam por aquilo. Da mesma maneira que zelamos por limpeza, por tomar um banho, por deixar o corpo da gente limpo, nossa roupa limpa, nós devemos também, o pecador deve zelar. Levanta-te, acorda, olha o que está acontecendo. Se você levanta 3 horas da madrugada, sentindo uma dor intensa no intestino, e nada recupera, você toma um comprimido aqui, outro ali, você vai gritar: "Me leva logo ao médico." Isso aí é zelo. Zelo em arrependimento. E nas coisas espirituais não vai ser assim? Outro detalhe é que quando a pressão chega, a pressão divina, os homens mostram aparente zelo em arrepender, às vezes,
em caso de avivamento, parece um aparente zelo, mas às vezes passa. Deus está ordenando aos falsos crentes para que saiam desesperados em busca do arrependimento. Se esta casa aqui imediatamente começar a pegar fogo, e a porta ficar totalmente tomada de fogo aqui também, nós vamos buscar o último recurso, saltar pela janela. Zelou. Aqueles falsos crentes, eles não eram salvos, eles não pertenciam ao Senhor, eles estavam condenados, por isso o juízo cairia sobre eles fatalmente. Então eles não eram diferentes dos outros lá fora. Vamos a alguns exemplos. Vocês notam a atitude imediata de Faraó? Quando foi aumentando a pressão das pragas, ele começou a falar: por favor, sai logo, não vão longe, ore por mim. Foi um zelo, claro, não foi um zelo real, mas notem, queridos irmãos, notem a atitude de Acabe, daquele rei perverso com a mulher dele, porque quando Elias chegou e disse para ele que Deus ia destruir toda a casa dele, toda a casa da mulher dele, ele imediatamente entrou em zelo. Ele vestiu de pano de saco, como que pedindo: tem misericórdia de mim. Foi por pouco tempo. Então, queridos irmãos, o que se manifesta na ausência de zelo? Manifesta apatia, sono espiritual ante a ausência de qualquer perigo. Está tudo bem. Então a Bíblia, por exemplo, diz em 1 Tessalonicenses: não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Por exemplo, agora a vida está muito fácil, nós temos carro, nós temos casa, nós temos comida, nós temos geladeira, nós temos como passear. Tudo isso pode nos tornar apáticos. Então é isso que Paulo fala: acordem, não durmam com o mundo. Também quando estamos sentindo bem ao pensar erradamente acerca de Deus. Quando vem uma doutrina errada acerca de Deus, começamos a dormir. É um perigo isto, irmãos. Quando pessoas querem entrar numa igreja por causa de uma certa doutrina que ele gosta, é um perigo. Porque você passa a ter uma noção errada da salvação que é em Cristo. O caminho é bom, cheio de prosperidade, a vida está ótima, parece cheia de bênçãos, e você fica tranquilo. Não tenho com que me preocupar. Quando o zelo também é passageiro. Joás mostrava-se zeloso, enquanto estava ao lado de um homem espiritual como Joiada, mas logo apagou, quando Joiada morreu. Quando há também uma brilhante luz de despertamento ao derredor, foi assim que aconteceu com João Batista, porque quando aquele homem de Deus começou a pregar, milhares de pessoas passaram a gostar dele, mas quando a candeia dele apagou, o povo apagou também. Acontece com muitos que gostam daquele pregador, segue, vai na igreja onde ele está. Tem pessoas que vão longe para ouvir o pregador preferido. Escuta, isso é um zelo perigoso. João era uma lâmpada que ardia e iluminava. E vós quisesse alegrar-se com um pouco tempo com a sua luz. Também, irmãos, quando os aguilhões da lei chegam para tirar o homem do seu conforto. Lembra quando Deus falou para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar-te contra os aguilhões. Tem pessoas que são assim. Deus precisa usar a lei para furar a traseira dele, por assim dizer.
para ele pular. Vocês estão indolentes, acordem. Foi assim com Saulo. Acorda, Saulo. Dura coisa recalcitrante contra os aguilhões. Não brigue com a lei de Deus. Você só vai sair perdendo. Então, quando a isso, aparece um zelo lampejante. Dura pouco tempo. Não foi o caso de Saulo, que Deus o levou à conversão. E eu termino esta parte aqui, falando sobre como serpente, homens fogem do fogo. Lembra que João Batista falou? Quando a multidão veio, soldados, fariseus, vindo para ouvir João, ele falou: raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? Tem pessoas que ficam com medo da volta de Cristo, com medo dos perigos, com medo do anticristo, mas isso não é arrependimento. Quando tudo passa, quando os terrores passam, ele volta ao normal. O falso arrependimento é igual o rio cheio. Você vê, um rio pode crescer devido à chuva, mas quando para a chuva, ele volta ao seu normal. Tem arrependimento que é assim. E agora, para finalizar, apressando em ser zeloso no arrependimento. Eu quero intensificar isso aqui, porque Jesus diz: sê pois zeloso e arrepende-te. Vamos lá. Em primeiro lugar, ó falso crente, você que está dormindo numa igreja, pensando que vai para o céu e está indo para o inferno, é melhor ser acordado agora. É melhor ter um profeta que ele ofenda, mesmo que você não gosta dele. Mas é melhor ser acordado pela ação livre da misericórdia de Deus, do que ser acordado no sofrimento eterno. É melhor ser acordado pela bondade, do amor, da compaixão de Deus, do que ser acordado pela ira terrível. Talvez você nunca ouviu isso. Então você está numa igreja onde você se sente confortável. Eu preguei uma vez, foi rápida a pregação, no funeral. Tinha vários representantes de algumas igrejas. E cada um representante tinha um grupo consigo. Cada um falava uma mentira que mais gostava. Todo mundo amém, amém. Mas me deram a oportunidade de pregar. Eu abri: se não credes que eu sou, como diz Jesus, morrereis nos vossos pecados. Vocês estão vivendo em adultério, em fornicação, em mentiras religiosas, em traição, e acha que está tudo bem com Deus? Sê, pois, zeloso e arrepende. Segundo lugar, veja os terrores que lhe cercam, por estar debaixo da ira de Deus. Se você não é salvo, você não está debaixo do amor de Cristo, você não tem vida, a vida eterna. Posso tirar seu pulso espiritual e ver que não há sinal de vida lá. Não tem desejo por Deus, não tem amor pela palavra, não tem santidade de vida. Então cuidado. Então eu tenho o quê? Voltar à Bíblia, para tomar as Escrituras, imprensar você. Veja a sua triste condição em Adão. Você pensa que você veio de outra raça? Nós viemos de um Adão caído. Somos merecedores do inferno por natureza. Então acorde do engano,
de pensar que Deus lhe trata de forma diferente. Intrinsecamente, nós não somos melhores do que os ladrões, do que os adúlteros lá fora, só porque estamos dentro de uma igreja? Só porque tem uma Bíblia na mão? Judas andou com o Senhor 3 anos e foi um traidor. Também, se não vos arrependerdes, igualmente os ladrões perecereis. Que diferença há de morrer afogado no mar ou numa bacia de água? Veja também a tortuosidade do caminho e as ofensas cometidas contra Deus e contra a sua lei. Veja, vida cristã não tem parasitismo. Nós não somos crentes só porque falamos que aceitamos Jesus. Nós somos crentes porque nossa fé prova isto. Nós temos um hino no cantor que diz: pelas obras mostram a fé que tem. Também, queridos, veja como a paz que você diz estar sentindo não é a paz que vem pelo sangue, mas é uma paz que vem do mundo, a enganosa paz. Talvez você está sentindo paz porque sua igreja lhe oferece isso. A minha igreja crê do jeito que eu gosto, tem as músicas do jeito que eu gosto. Cuidado que é perigoso. Se você não tem a paz que vem pelo sangue remidor, você está perdido. Se não for a paz que vem do Cordeiro da cruz, você está perdido. Veja também, queridos, veja como o caminho que você percorre não é o caminho dos santos. Tudo vai bem entre você e os inimigos de Deus. Você tem plena afinidade com os mundanos lá fora. Você tem preferência de estar no cinema com eles do que na casa de Deus, orando com o povo de Deus, sofrendo com o povo de Deus, como Moisés sofreu com aqueles pobres israelitas que saíram do Egito. Veja também, queridos, aproveite os recursos da graça. Tem tanto motivo para você se arrepender. Aquela igreja aberta, um pastor pregando, a Bíblia em suas mãos, e tem talvez um crente aqui, outro crente verdadeiro ali. Você está cheio de oportunidade. Não vai aproveitar? Além das bênçãos de Deus materiais, também, olha o Deus de paciência, longanimidade, suportando até agora. Ele não levantou o dedo contra você, ele não levantou o martelo contra a sua fronte, não, ele não puxou o punhal da ira dele contra você. Aproveite a força da abundante graça. Também sinta o peso tremendo do pecado e as dores de uma consciência culpada. Talvez você está dizendo: não tem nada de errado em minha vida. Mas você, às vezes, alguém vai ao médico pensando que não tem nada, e o médico faz um check-up do corpo dele, descobre que ele está com câncer, sem ele saber. Cuidado, acorde. Você agradeceria um médico se ele descobrisse que seu câncer está apenas no começo e que pode ser tratado? Não fuja como Caim, porque à sua frente tem o paraíso de Deus, e a porta para entrar no céu está aberta. Você não quer? Quer fugir como Caim? Também veja claramente seus verdadeiros inimigos ao derredor. Olha como Satanás passa a mão no seu ombro, na sua cabeça, diz: sou teu amigo, o que você quer eu dou. Como ele faz de tudo para empurrar você contra a verdade,
como ele faz de tudo para levar você para longe do Evangelho. São amigos perigosíssimos, são inimigos. O verdadeiro amigo é aquele que prega a verdade, mesmo que você não goste. Os seus aparentes amigos são aqueles que vão lhe levar para a desgraça eterna. Em 8º lugar, aproveite a chance, porque o Salvador bendito chama pecadores ao arrependimento. Vem José, Manuel, Maria, Joana, Cláudio, venha ao arrependimento. A porta está aberta. Deixe os seus amigos, deixe o seu conforto, venha a Cristo, caia no pó, que é ali que Ele vai falar contigo. Quem sabe Ele vai ter misericórdia de você. Você vai achar alguém melhor? Tem alguém melhor do que Cristo Salvador? Você vai encontrar um amigo igual a Ele? Este que agora está salvando será o seu juiz naquele dia. E você não vai escapar dele. Não adianta correr de Cristo. Se correr do amor dele, você vai encontrar o rosto e os olhos como chamas de fogo do grande juiz naquele dia. E para finalizar, veja o caminho dos verdadeiros crentes. Olhe os verdadeiros crentes. Eu sei que ao seu derredor tem muitos falsos crentes. Muitos falsos crentes que inspiraram você a sentir a mesma paz que eles estão sentindo. Perigosa. Eles conheceram o Salvador no arrependimento. Eles souberam o que significa ser miserável diante de Deus. Quem sou eu? Senhor Jesus, Tu morreste por mim. Tu vieste ao mundo para me salvar. Esses são os crentes sinceros. Eles são cheios de defeitos, cheios. Mas eles são os crentes. Pode ter certeza. Deus trabalha na vida deles. Pode imitá-los. Eles amam a Cristo. Onde estiverem, eles vão dar testemunho. Eles são justos e santos. Vão na igreja onde eles vão. Vão ouvir a palavra de Deus. O caminho deles é de temor e tremor. Eles caminham assim, rumo ao céu. Eles não estão parados, estão caminhando. Estão indo para a Nova Jerusalém. Eles vão deixar este mundo que está fadado ao fogo, eles vão deixar. Estão caminhando para a cidade santa, onde não vai ter morte, nem tristeza, nem dores, nem luto, nem adeus mais, nenhuma separação. E finalizo, não dê descanso a si mesmo, até ter absoluta certeza que você foi remido pelo sangue do Cordeiro. E se isso aconteceu, eu posso afirmar com toda certeza, ser dogmático nisso: você é um crente. Você pertence à igreja de Filadélfia e não Laodiceia. Você pertence ao grupo dos filhos de Deus. Você está pronto a caminhar. Sua fé vai ser provada. O Senhor vai disciplinar para você ser parecido com Cristo. Se você se converteu ao Cordeiro amado. Agora, tem alguns crentes que às vezes desanima, apaga. Mas uma mensagem dessa desperta os verdadeiros crentes. Eles se levantam. Falam: meu Deus, é para mim. Eu estava apagado. Eu quero voltar à tua palavra. Eu quero voltar a amar-te, Jesus. Eu quero abandonar o mundo com seus prazeres momentâneos. Eu quero o Senhor para mim. Os verdadeiros crentes,
Ele se ergue na verdade. E nós somos assim em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé.